Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Discipulado e Recepção de Novos Membros. Hoje, na lição de número 19, capítulo 18 da Confissão de Fé, da certeza da graça e da salvação. Alguns assuntos que nós abordaremos no estudo de hoje são a falsa e a verdadeira segurança da salvação, as bases da verdadeira segurança da salvação. Uma pergunta: como essa verdadeira segurança da salvação é obtida e mantida no coração da pessoa que foi salva? E é possível o crente perder essa segurança da salvação? Então vejamos essas e outras questões na lição de hoje. O parágrafo 1º traz o seguinte enunciado: ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá, contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, essa esperança que jamais os envergonhará. Vamos lá entender então este parágrafo. Então aqui nós temos no parágrafo 1º a falsa e a verdadeira segurança da salvação. Nem todo que diz Senhor, Senhor é salvo, né? Diz o Senhor Jesus, que naquele dia, no dia do juízo, muitos se apresentarão diante dele dizendo: Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, expulsamos demônios. Nem todo que diz Senhor, Senhor é de fato salvo. Olha o que diz aí a confissão de fé. Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Né? Então vamos lá. Você já teve a experiência de pregar o evangelho a uma pessoa e ao perguntar-lhe se quando morrer ela vai para o céu, essa pessoa então lhe respondeu: bem, se Deus achar que eu mereço ser salvo, então eu entrarei no céu. Já aconteceu isso com você? Comigo várias vezes, né? São essas pessoas que a confissão de fé se refere quando diz que são hipócritas e demais não regenerados. É certo que dentro das nossas igrejas também existem hipócritas, pessoas que têm um verniz de convertidos, né, parecem ser convertidos, mas na verdade, assim como os não regenerados, eles têm falsas esperanças e uma carnal presunção, ou seja, eles confiam em si mesmos, na sua religiosidade, nas tradições, em vez de confiarem somente no sacrifício de Cristo. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer, né? Fulano é um crente carnal, né? E isto em decorrência de tal pessoa viver uma vida dissoluta, né? Mesmo se declarando crente, mas vivendo como um ímpio, vivendo uma vida pecaminosa e totalmente depravada, né? Mesmo declarando-se crente em Cristo Jesus, né? Acontece que não existe esse negócio de crente carnal. Ser crente é o oposto de ser carnal. O crente é aquele que crê em Cristo. O carnal confia na carne, ou seja, em si mesmo, confia nas suas obras. Então é impossível alguém dizer que confia em Cristo e também confia em si mesmo, né? Quem confia em si não confia em Cristo, logo não é crente, de fato. Afaste então do seu coração, meu irmão, qualquer confiança que não seja a confiança no sacrifício de Cristo. Tome muito cuidado com o seu coração, ele vai querer que você pense que você é uma boa pessoa. Tome cuidado com isso. Não é a nossa obediência que nos salva, é a obediência de Cristo, a plena obediência de Cristo que nos salva e nos mantém na presença de Deus. Somente aqueles que o confessam diante dos homens, né, aqueles que confessam a sua fé em Cristo Jesus e são de fato crentes em Cristo Jesus, é que também serão confessados por Ele como servos de Deus e filhos de Deus no dia da sua glória, no dia da volta de Cristo. Alexander Archibald Hodge ele afirma o seguinte: a verdadeira segurança gera humildade sem fingimento. A falsa segurança gera orgulho espiritual.
Em 1 Coríntios 10, 15, ou desculpa, 1 Coríntios 15, 10, Paulo nos mostra como a verdadeira segurança atua no coração do crente. Ele diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. E lá em Gálatas 6,14 ele ainda afirma: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual estou. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, as evidências que fortalecem a segurança da salvação também devem ser vistas na nossa vida. E aí nós continuamos, né? As evidências que fortalecem a segurança da salvação. Quais são essas evidências? A confissão de fé vai dizer que, contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem nesta vida certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, essa esperança que jamais os envergonhará. Né? Eles não perderão por confiar em Deus. Eles não serão traídos por Deus. Deus, com certeza, os receberá em sua glória, porque confiaram em Jesus. A afirmação, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, é o exato oposto da afirmação anterior, né? Quando nós falamos dos hipócritas e dos demais não regenerados. A vida de santidade que os verdadeiros crentes vivem é não só uma resposta que eles dão ao Senhor Jesus por seu santo sacrifício, mas também é resultado e fruto da vida que ele, né, que o Senhor Jesus lhes deu. E isso nos mostra que a nossa salvação não é uma obra nossa, mas a obra da graça de Deus. E somente da graça de Deus. Ninguém se faz crente, mas sim é feito crente. É obra de Deus. Você não se fez crente, foi Deus quem te fez crente. Foi Deus quem te tornou um crente em Cristo Jesus. A verdadeira segurança da salvação, ela distingue-se da falsa segurança nos seguintes pontos. Pelo amor sincero por Cristo, né? Ou seja, um amor que se deleita na pessoa de Cristo, ao entender que a riqueza que ele tem na pessoa de Jesus, a riqueza que eu encontro na pessoa de Jesus, então o crente ele abre mão de tudo por causa de Jesus e passa a viver com o propósito de revelar ao mundo o quanto Cristo lhe é precioso. Esse amor é incondicional, é sacrificial. Eu amo a Cristo, né? Porque independente das condições, independente da situação em que eu esteja vivendo, eu continuarei amando a Cristo, eu continuarei perseverando nesse amor, né? Obviamente, esse amor é fruto do amor de Cristo em minha vida, né? Pela outra evidência é pela consciência limpa diante de Deus. Nós limpamos nossa consciência através da palavra de Deus por meio de uma obediência completa a ela. Porém, quando nós pecamos, imediatamente devemos confessar nosso pecado a Deus e nos afastar do pecado. Nós não devemos ficar muito tempo ali esperando para confessar o pecado. O quanto antes fizermos, melhor será. Essa boa consciência de que fala a confissão de fé não é fruto de uma impecabilidade nossa, mas sim de uma confissão sincera de que somos pecadores e dependemos totalmente da graça de Deus. É assim que nós limpamos a nossa consciência, confessando e pedindo perdão a Deus. E esse amor sincero e boa consciência diante de Deus tem um duplo efeito em nossa vida. Nós somos mantidos por Deus no estado de graça, isto é, em comunhão com Ele, e também somos fortalecidos com a alegria da esperança da glória eterna de Deus, a qual Ele está preparando para nós. E Ele mesmo é quem nos levará para si um dia. Nós podemos abrigar essa esperança em nosso coração já nesta vida. Você pode ter a certeza da sua salvação, e não só a certeza, mas a alegria
que essa salvação, que essa certeza pode gerar em seu coração. Bem, vamos para o próximo parágrafo. No parágrafo 2º, nós lemos: esta certeza não é uma simples persuasão conjectural e provável, fundada na esperança falha, mas uma segurança infalível da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus, sendo este Espírito o penhor da nossa herança e por meio de quem somos selados para o dia da redenção. Vamos lá? Vamos entender então esse parágrafo. Aqui então nós temos as bases da segurança da nossa salvação. Primeiramente, ela não está fundada em sentimentos, diz aí a confissão de fé, no parágrafo 2º. Esta certeza de salvação, esta certeza não é uma simples persuasão conjectural e provável fundada na esperança falha. O catolicismo, assim como várias outras vertentes evangélicas, ensinam que a fé é um assentimento, ou seja, desde que você concorde com o evangelho, então você está salvo. Não negamos que este assentimento, esta concordância deva existir, né, e seja parte do processo. Porém, a segurança da salvação não está e nem jamais deve estar baseada nos sentimentos e nos consentimentos apenas. A razão disso é porque os nossos sentimentos são volúveis, são voláteis, eles não são confiáveis, porque estão corrompidos pelo pecado. Mas a principal razão por que a segurança da salvação não pode basear-se em sentimentos é porque assim ela seria uma obra nossa, um esforço humano, cooperando para a nossa salvação, e isto tornaria nula a nossa salvação, pois não seria mais uma obra exclusivamente da graça de Deus. Nós não temos também uma única passagem na Escritura ordenando-nos a nos sentir seguros. Você não vai encontrar nenhuma passagem na Bíblia dizendo para você assim: você tem que se sentir salvo, ou sentir que Deus te ama. Mas sim, nós somos ordenados a crer no que Deus diz, como nós vemos a seguir agora aqui na próxima afirmação. Ela está fundada na fé salvadora, mas uma segurança infalível da fé, diz a confissão de fé. Ela está baseada numa segurança infalível da fé. No capítulo 14, na lição 15, nós vimos sobre a fé salvadora. Então, recomendo você a rever essa lição, a estudar novamente essa lição, né, se você tiver alguma dúvida, é claro. A fé salvadora é uma dádiva de Deus ao coração da pessoa, levando a crer em Cristo e a depositar somente nele toda a sua esperança. A fé salvadora não é um mero assentimento e muito menos um sentimento. Ela é uma decisão consciente, firme e convicta de confiança na palavra de Deus. Nós vemos também que ela está, a confiança, a segurança da salvação, ela está fundamentada nas promessas de Deus e nos seus efeitos. Uma vez que a nossa fé está baseada na palavra de Deus, isso significa que nós confiamos nas promessas de Deus. Diz aí a confissão de fé, ela está fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças nas quais essas promessas são feitas. Aqui trata-se de duas coisas. Primeiro, a certeza de que as promessas de Deus em nos salvar são verdadeiras, né? Deus fala a verdade quando ele diz que vai nos salvar. E dois, a certeza de nosso próprio interesse pessoal nessas promessas. Nós temos que demonstrar interesse por essas promessas. Obviamente, a veracidade das promessas de Deus não depende da nossa fé nelas. Deus não depende de mim para ser Deus. Ele é Deus independente da minha resposta, ele é verdadeiro independente da minha fé. Mas nós precisamos crer nas promessas de Deus para usufruirmos da segurança que Deus nos dá. Nós só podemos usufruir das bênçãos da graça de Deus por meio da fé, se crermos em Jesus.
sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível a gente poder, então, usufruir das bênçãos que Deus tem para nos dar. Por isso que a fé é um instrumento importante nesse processo. Mas Deus nos salva independente da nossa fé. Deus nos salva porque Ele quis nos salvar. Obviamente, aqueles a quem Ele quis salvar, Ele gerará fé no coração dessas pessoas. Nós precisamos, então, crer nas promessas de Deus para usufruirmos da segurança que Deus nos dá. Essa certeza da veracidade da promessa de Deus tende, em conexão com o senso de nossa confiança pessoal nela, a fortalecer diretamente nossa segurança e esperança de que Ele cumprirá também em nosso caso, todas as promessas que Ele fez. Assim como Ele cumpriu todas as promessas dele no passado, Ele haverá de cumprir essa promessa. E é por isso que nós devemos confiar. Ser um crente significa confiar, crer na palavra de Deus. O crente é aquele que crê naquilo que Deus lhe diz. E Deus nos diz que se nós crermos e recebermos a Cristo como Salvador, temos a vida eterna. Em Hebreus 6, 17 a 20, nós lemos: Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Versículo 18, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já cremos para o refúgio, a fim, ou melhor, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Versículo 19, a qual temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu. Versículo 20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ser crente é crer na palavra de Deus. E Deus não só prometeu, mas Ele jurou. E quando Ele jurou, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele empenhou a si mesmo e a sua palavra. Por isso nós vemos que o pecado de incredulidade é algo extremamente ofensivo a Deus. O pecado da incredulidade ofende a Deus, porque nós estamos duvidando da palavra dele, estamos duvidando do caráter dele. Quando ele diz que nos salva por meio de Jesus, se nós crermos nele, então ele vai cumprir essa salvação, ele vai cumprir o que prometeu. Ser crente é crer na palavra de Deus. As Escrituras prometem que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. O Senhor Jesus disse isso. Aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê no Filho já está julgado. Então é a palavra de Jesus. É Ele quem nos diz isso e nós devemos crer e confiar nele. Sobre as bases da verdadeira segurança da salvação, aí comentando o segundo parágrafo, nós vemos também que a nossa segurança da salvação ela é fundamentada na ação do Espírito Santo. Diz aí a confissão de fé, no testemunho do Espírito de adoção que testifica com os nossos espíritos que somos filhos de Deus, sendo esse Espírito penhor da nossa herança por meio de quem somos selados para o dia da redenção. O Espírito Santo testifica, ou seja, ele confirma em nosso coração a graça da promessa de Deus, da salvação. É Ele quem diz para o nosso coração que nós somos de fato filhos de Deus. Isso significa testificar, confirmar, comprovar. O Espírito Santo ele testifica com os nossos corações das seguintes formas. Primeiramente, ele é o autor das promessas das Escrituras. Ele também é quem gera em nossos corações os traços do caráter de Deus, nosso Pai. Se você perguntar para um psicólogo se é possível mudar o caráter de uma pessoa, ele vai dizer para você que não. Mas a palavra de Deus diz que é possível sim, e só Deus pode fazer isso. Salvação significa transformação do caráter. Termos um caráter igual, semelhante ao do nosso Pai, ao do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o grande propósito de Deus na nossa vida. Também nós vemos que o Espírito Santo atua em nós, abrindo os nossos olhos para vermos as grandezas do Evangelho,
a fim de adquirirmos o entendimento da palavra de Deus e da vontade dele para nós. O Espírito Santo também é quem nos vivifica para vivermos para a glória de Deus. É ele quem gera a fé salvadora em nossos corações. Ele, presente no coração do crente, é a garantia de que o crente está salvo e será levado e recolhido na glória eterna no dia da volta de Cristo Jesus. Por isso que ele é chamado de o penhor. Quem tem o Espírito Santo de Deus hoje em seu coração tem o penhor, a garantia da parte de Deus de que Jesus, no dia da sua vinda, o levará para si. Deus é tão maravilhoso que a palavra dele é verdadeira e nós podemos confiar na palavra dele, crer totalmente. Ele é tão maravilhoso que ele cumpre e cumpriu e cumpre o que ele prometeu e ainda manda o Espírito Santo ao nosso coração para guiar-nos, para testificar com o nosso espírito as verdades da palavra de Deus e da nossa filiação com Ele. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo e é nisto, no amor de Deus, que baseia a nossa segurança de salvação. Vamos para o próximo parágrafo, então? O parágrafo 3º traz o seguinte enunciado. Esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode obtê-la sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É, pois, dever de cada um ser diligente em tornar certas a sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo dilatado em paz e deleite, em amor e gratidão, para com Deus, no vigor e alegria, nos deveres da obediência, que são frutos próprios desta segurança. Longe esteja isso de predispor os homens à negligência. Vamos lá? Vamos entender então o que diz esse parágrafo? O parágrafo 3º ele trata sobre obtendo e mantendo a segurança da salvação. Então, primeiramente nós vemos ali lidando com os conflitos. Diz o parágrafo 3º o seguinte: esta segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. O que isso quer dizer? Uma pessoa pode ser realmente crente e, contudo, destituída desta segurança. Quando a pessoa está no começo da fé, né, na sua caminhada, ela pode não ter essa segurança. É muito comum isso acontecer, né? É preciso, então, reafirmar que a nossa salvação não é fruto da nossa fé, mas somente da graça de Deus. A nossa salvação é resultado da graça de Deus que nos salvou. A salvação e a fé são resultados da graça, conforme nós vemos lá em Efésios 2, 8 a 10. Elas são resultados da graça de Deus no nosso coração. Alexander Archibald Hodge, ele explica: a segurança, num grau ou no outro dela, faz parte da essência da fé, visto que justamente em proporção à força de nossa fé, está a nossa segurança da veracidade daquilo em que cremos. Visto, porém, que a verdadeira fé existe em todos os diversos graus de força, e visto que seus exercícios são às vezes interrompidos, segue-se que a segurança que acompanha a fé, nem sempre é uma segurança plena, né? Isso se deve não a alguma falha na segurança ou na promessa de Deus, ou nas promessas que Deus nos fez, mas sim por nossa causa, por nossa culpa, porque ainda enfrentamos os conflitos causados pelo pecado que ainda residem em nosso coração. E justamente por isso há diferenças de graus dessa segurança de um crente para outro.
Há ainda outra questão que deve ser observada aqui. Não é o fato de termos a segurança da salvação que nos torna salvos, mas somente a graça de Deus. O que nos torna salvo é a graça de Deus, né? Veja, por exemplo, o caso de bebezinhos eleitos que morreram em tenra idade, sem terem qualquer consciência e convicções dessa segurança de salvação. Contudo, eles são salvos e estão na glória, irão para a glória eterna. Por quê? Porque a graça de Deus os alcançou e os salvou. O que o crente então deve fazer diante disso? Ele deve lutar e se esforçar para ver essa segurança da salvação ser cada vez mais forte em seu coração. Vejamos o próximo tópico, né? Ele diz sobre como obter a segurança, não obtendo essa segurança. A confissão de fé diz o seguinte: contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode obtê-la sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. Quando a Bíblia fala de crescimento espiritual, o que deve ficar claro para nós é justamente isso aqui, a que se refere à confissão de fé, né? A saber que crescer cada vez mais na confiança em Cristo Jesus e termos cada vez mais segurança, uma segurança maior da nossa salvação, a ponto de expulsarmos de nossos corações quaisquer dúvidas e temores. O crente deve empenhar-se por ver-se cada vez mais seguro de sua salvação em Cristo. Obviamente, confiando na graça de Deus. Esse crescimento se dá conforme você confia cada vez mais em Cristo. Crescimento espiritual é isso, é o quanto mais você confia em Cristo, você mostra maturidade, você mostra crescimento. É assim que nós podemos fazer. Primeiramente, você precisa admitir que depende inteiramente do Espírito Santo, habitando e habilitando a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, né? A saber, as suas grandiosas e muito ricas promessas. Sem o Espírito Santo é impossível tal conhecimento e fé. É disso que Paulo fala sobre o homem natural, né? Lá em Coríntios, 1 Coríntios, quando ele fala sobre o homem natural, ele não pode entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, ou seja, por meio da ação do Espírito Santo em seus corações, em seu coração. Em segundo lugar, o crente deve fazer uso dos meios ordinários, a saber, os meios da graça, né, os meios de graça, que são a oração, leitura e estudo da palavra, comunhão com os irmãos, culto solene, a participação nos sacramentos, batismo e ceia, né? Esses meios são fundamentais e indispensáveis para o crescimento espiritual. Alcançar a segurança da salvação é tanto um dever quanto uma graça, pois tudo aquilo que conduz à graça, né, à salvação, deve ser diligentemente buscado e tudo aquilo que obstrui deve ser cuidadosamente evitado. Aqui também cabe uma observação importante sobre as ditas revelações extraordinárias, como nós podemos ver aqui no texto, né? E essa segurança não é obtida por meio de revelação extraordinária, né? Aqueles que afirmam que a confissão de fé e os demais padrões de fé do Westminster, como o Breve Catecismo, o Catecismo Maior, nada falam sobre o cessacionismo, ignoram, por exemplo, este parágrafo, que claramente fala que os meios extraordinários de revelação não são mais necessários hoje, pois nós temos a revelação de Deus de forma completa nas Escrituras. Está claro aqui no texto, né? Quando nós dizemos que somos cessacionistas, veja bem, nós estamos dizendo que Deus não possa operar mais milagres hoje, Deus não faz mais milagres hoje. Não é isso que o cessacionismo prega. O cessacionismo ele entende que aqueles dons que os apóstolos receberam, aqueles dons extraordinários lá no começo da igreja cristã, eles estavam inteiramente ligados à revelação do Novo Testamento. Eram dons que nós chamamos de dons revelacionais. E os apóstolos tiveram aqueles dons, né? E tanto que você vai vendo na história da igreja, você vai vendo que esses dons vão desaparecendo, né? Não quer dizer que Deus não faça milagres hoje. Deus faz. Deus cura, Deus ressuscita mortos. Ele faz.
mas não com a mesma intensidade e com o mesmo propósito que foi nos dias de Jesus e dos apóstolos. Então é nisso que nós cremos quando falamos sobre o cessacionismo, ok? É muito importante isso ficar claro. E por incrível que pareça, o cessacionista, que é muitas vezes taxado por incrédulo, né? Você não crê no poder de Deus, é justamente o contrário. Aquele que diz que há um continuismo nos dons ou nos milagres e tudo mais, eles sim não estão crendo na palavra de Deus. Eu, como cessacionista, eu creio exclusivamente na palavra de Deus. Eu não preciso de milagres para crer em Cristo. Eu creio na palavra dele. O continuista, ele precisa de milagres, de ver milagres, para crer em Deus, para crer na palavra de Deus. Então quem é aí o crente? Pense nisso, né? O sensacionismo, ele honra a Deus e ele honra o propósito de Deus na vida das pessoas. Bem, vamos continuar aqui, fugir um pouquinho do assunto, né? Mas vamos continuar aqui então na nossa exposição. Ainda continuando a nossa explanação no parágrafo 3º, sobre obtendo e mantendo a segurança da salvação, então nós vemos também que mantendo e aumentando a segurança da salvação, como isso é possível, manter e aumentar a segurança da salvação. É, a Confissão de Fé diz, né? É, pois, dever de cada um ser diligente em tornar certas a sua vocação e eleição, a fim de que, por esse modo, seja o seu coração no Espírito Santo dilatado em paz e deleite, em amor e gratidão para com Deus, no vigor e alegria, nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Longe esteja isso de predispor os homens à negligência. O que isso quer dizer? Cristo nos salvou para levar-nos consigo um dia para a glória eterna. Ele também tem como objetivo que vivamos neste mundo de forma a glorificar a Deus enquanto aqui estivermos, sendo assim então diligentes para com a nossa vocação e eleição. Se você tem dúvidas se você é salvo em Cristo Jesus, a Bíblia ordena que você desenvolva a sua salvação com temor e tremor, ou seja, que você se dedique em obedecer a palavra de Deus, porque é na obediência à palavra de Deus que você terá a segurança da sua salvação e você terá fortalecida a segurança da sua salvação. Quem obedece à palavra de Deus é salvo. Quem não obedece, quem não tem prazer em obedecer a palavra de Deus, deve duvidar da sua salvação. Uma vida de intensa comunhão com Deus nos levará a um profundo e amplo deleite e prazer, gerando os seguintes frutos dessa segurança em nosso coração. Primeiro, no amor e na gratidão para com Deus, o amor e a gratidão em nosso coração para com tudo que Deus fez e faz por nós é resultado da presença do Espírito Santo em nós. Logo, quem não é grato e não demonstra amor sincero por Deus, não tem o Espírito Santo em seu coração. Também nós vemos que é no vigor e na alegria, né? O crente deve esbanjar vigor espiritual e alegria, porque tais coisas caracterizam a vida eterna em seus corações, a presença do Espírito Santo em seus corações. Também nos deveres da obediência, né? A obediência do crente à palavra de Deus atinge a maturidade quando essa obediência é prazerosa. No início da vida cristã, é fato que muitas vezes a nossa obediência ela não demonstra tanto prazer. Nós fazemos meio que por obrigação, né? Mas conforme nós somos dedicados em obedecer a Deus, também nós somos abençoados por Ele e somos agraciados por Ele com alegria e deleite em nosso coração e prazer por tudo o que Deus tem feito por nós. Um texto que deixa isso bem claro é o texto de 2 Pedro 1, 3 a 11. Vamos lá ver esse texto então? O apóstolo Pedro então ele diz em 2 Pedro 1, 3 a 11 o seguinte:
Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, piedade que significa obediência, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, está falando aqui de Deus, conhecimento de Deus, pelas quais, né, sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, ou seja, preciosas e muito grandes promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, veja aí o processo, né? Ela tem que existir e aumentar em nós. Fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, Pedro está falando com irmãos que estão, por algum motivo, enfrentando dúvidas em seus corações ou não estavam tão seguros como deveriam da sua salvação. Então Pedro diz que tudo que nós precisamos para obedecer a Deus, nós já recebemos dele. Ele já nos deu tudo pelo seu divino poder. Quando ele nos deu essas graças, essas bênçãos, pelas suas preciosas e grandes promessas, por meio da sua glória e virtude, pela sua glória e poder, então ele nos deu tudo aquilo que precisamos para obedecê-lo. O que nós temos que fazer então? Ser diligentes, associando todas aquelas virtudes, ali, todas aquelas características que devem estar presentes na vida do crente, né? Pedro fala ali da perseverança, piedade, amor, fala de diversas características que devem estar presentes em nossa vida e nós devemos associar uma à outra, né? Ou seja, ligar uma à outra. Nos lembra aqui o que Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo não são vários frutos, é um fruto só que tem como característica o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, são características do fruto, né? Da mesma forma, aqui quando Pedro fala que nós devemos associar todas essas bênçãos, essas virtudes, essas características, ele está dizendo, é isto que é ser um crente. E se você quer ver a sua vocação e eleição ser confirmada na sua vida, ou seja, você desfrutar dessa segurança de que você é de fato salvo em Cristo Jesus, então você tem que ser diligente e com diligência cada vez maior. Essas coisas têm que existir em você e têm que aumentar a cada dia. E para que ela não somente exista, mas aumente em sua vida, você tem que ser diligente em fazer isso. E assim é que será amplamente suprida a nossa entrada no reino de Deus. Ou seja, amplamente suprida significa, é assim que você terá plena segurança de que você um dia estará na glória eterna e entrará nos céus com Cristo Jesus. Esse texto é importantíssimo na vida cristã. Memorize esse texto. Tenha ele sempre diante dos seus olhos, no seu coração. Obedecer a Deus. Nós temos todas as condições de obedecer a Deus, porque Ele nos deu tudo o que nós precisamos para fazer a vontade dEle. Quem não tem essas coisas em sua vida, essas bênçãos em sua vida, porque não é salvo. Agora, se você é salvo, você tem tudo isso. Agora, se você não está praticando isso, você está sendo negligente. E é disso que trata, então, o próximo parágrafo. Então, aqui no último parágrafo da lição de hoje, o quarto parágrafo, diz o seguinte: os verdadeiros crentes podem ter, de diversas maneiras, a segurança de sua salvação abalada, diminuída e interrompida,
negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial, isto é, específico, que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz mesmo os que o temem, os que temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Daí, a certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio dessas bênçãos, eles são suportados para não caírem em total desespero. Vamos lá, vamos entender então esse parágrafo. Nós já vimos em outras lições que não existe a possibilidade de um salvo perder a sua salvação. Uma vez que alguém foi salvo por Deus, foi transformado num filho dele, essa situação, essa condição jamais é revertida, né? Porque a pessoa é salva pela graça e pelo poder de Deus, não por si mesma, né? Então a salvação é obra de Deus. A salvação é uma bênção completa. Com ela nós também recebemos alegria, paz, amor, fé e muitas outras graças da parte de Deus. Uma das principais características de um salvo é a alegria que é oriunda, que se origina da comunhão que ele tem com Deus. Porém, ainda que seja impossível o salvo perder a sua salvação, por conta de pecados específicos, ele pode perder temporariamente a alegria da salvação e da comunhão com Deus. E isto afetará severamente a sua segurança de salvação em seu coração. Então, o parágrafo 4 da Confissão de Fé, aqui do nosso capítulo, trata justamente sobre a segurança da salvação ser enfraquecida. Ela pode ser enfraquecida. Como isso acontece? Ela acontece, como nós vemos ali, na Confissão de Fé, quando há negligência da nossa parte em conservá-la em nosso coração. Não podemos ser negligentes em nossa vida de santidade e obediência a Deus. Se somos crentes de verdade, temos que ser diligentes na prática da vontade de Deus, em obedecer a sua palavra. Contudo, é possível que a segurança da salvação seja abalada, diminuída e interrompida pelos seguintes motivos. Quando o crente negligencia a conservação dessa segurança, a segurança da salvação é uma graça, é um dom de Deus ao coração do crente, o qual deve empenhar-se em conservá-la em seu coração através dos meios ordinários expostos no parágrafo anterior, os meios de graça, que é a oração, a leitura da palavra, leitura e estudo da palavra, participação dos sacramentos, culto solene, comunhão com os irmãos, né? A negligência a esses meios de graça fará com que a segurança de salvação fique enfraquecida no coração da pessoa, no coração do crente, o qual será tomado por temores e dúvidas. Também essa segurança pode ser enfraquecida e abalada quando o crente, caindo em algum pecado especial ou algum pecado específico, né, ele venha ferir a sua consciência e entristecer ao Espírito Santo. A consciência é para a nossa alma o que os nossos olhos são para o nosso corpo. Imagine você uma farpa entrando nos seus olhos e você não tendo cuidado em retirá-la, ela pode ferir o seu olho e até mesmo cegar você. Da mesma forma, um pecado específico, não confessado, não removido por meio do arrependimento, confissão e perdão, ele ferirá a nossa consciência e em vez de segurança, o nosso coração será tomado por frieza espiritual e angústias. Mas não é só o crente que ficará triste. A Bíblia também fala que o Espírito Santo que nele habita, que habita o coração do crente, também fica entristecido. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não se retira de nós quando pecamos. Ele permanece em nosso coração, porém entristecido, por termos pecado contra ele, por termos preferido obedecer à voz do nosso coração em vez de obedecermos à voz de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, ele fica triste pelo nosso pecado. Ele não se retira de nós. Ele também ficará profundamente entristecido, pois
nós estaremos vivendo de forma avessa ao propósito de Deus. Estaremos fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Outra forma também pela qual a segurança da salvação pode ser enfraquecida é quando nós cedermos às fortes e repentinas tentações. O grande objetivo de Satanás é levar-nos ao pecado, pois o pecado trará tristeza e dúvidas ao nosso coração. E tudo que Satanás mais quer é que duvidemos da graça de Deus. Outra verdade sobre as tentações é que Satanás nunca nos tentará naquilo em que nós não somos atraídos, aquilo que não nos atraia, naquilo que o nosso coração não deseja e não queira. Ele sempre usará ferramentas que nós mesmos lhe dermos para nos atacar. Né? Você pode ver uma pessoa que é gananciosa, ela sempre está sendo tentada a situações em que ela vai querer roubar o dinheiro de outra pessoa, né? Pessoas iradas, pessoas cheias de ódio e de ira em seu coração, sempre estarão procurando um pretexto para expandir a sua ira, para explodir em ira. E Satanás vai aproveitar justamente dessas situações para levar a pessoa ao pecado. E uma vez que ele consiga nos levar ao pecado, ficaremos entristecidos, abatidos, tristes, e assim então nós deixaremos de crer e de depositar em Deus a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa alegria e sentirmos a nossa alegria em Cristo Jesus, né, pela salvação que Ele nos tem dado. Né? Outra situação que pode também enfraquecer a nossa fé é o que diz a confissão de fé, né? Quando Deus retira de nós a luz do seu rosto, permitindo que os seus filhos andem em trevas e não tenham luz mesmo eles temendo a Deus, eles não tenham luz em seu coração. Este ato de Deus em retirar a luz do seu rosto de sobre nós, sobre a vida do crente, não quer dizer que Deus o abandonou, mas quer dizer que o crente negligenciou a sua conservação dessa segurança de salvação e por isso mesmo ele está sendo disciplinado por Deus. A disciplina é uma disciplina paternal, uma disciplina amorosa, que consiste em Deus reprovar tal atitude do crente, permitindo que este crente caia em profunda angústia, a fim então de levá-lo ao arrependimento e a clamar por socorro divino. Somos levados então aí à próxima pergunta. Deus os abandona? Em hipótese alguma. A resposta é não, Deus jamais nos abandonará. Né? Contudo, eles ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Né? Eles nunca ficam inteiramente privados. Um crente ele pode ficar parcialmente privado dessa semente de Deus e da vida da fé, ou seja, da certeza do amor de Deus em sua vida, da certeza do que Deus fez em seu coração, da certeza da salvação. Ele vai ficar com ela abalada, mas não, ela não vai ser retirada totalmente da sua vida. A misericórdia de Deus e o seu eterno amor, com o qual ele nos amou e salvou o eleito, fazem com que Deus jamais abandone aquele a quem ele recebeu em sua família. Aqui nós temos a diferença entre o falso e o verdadeiro crente. O falso crente, quando apostata da fé, o faz definitivamente pelo fato de que ele nunca foi transformado em filho de Deus. Já o verdadeiro crente, ele fica neste estado de queda no pecado e nas consequências terríveis do pecado temporariamente, podendo assim então ser essa interrupção pode acontecer durante um longo tempo da sua vida ou às vezes por curto tempo, né? Mas ele jamais perderá a salvação, ainda que temporariamente perca a alegria da salvação, por estar em pecado. Mas nele permanece a semente de Deus e da vida da fé, que ao sinal da misericórdia de Deus derramada em seu coração, tal como uma chuva caindo sobre a semente enterrada no solo, essa semente divina germina novamente e assim o crente, mesmo tendo caído no pecado, é
preservado por Deus, sendo mantido no amor a Cristo e aos irmãos, ainda que esse amor fique esquecido por um tempo. Deus também não permite que ele perca totalmente aquela sinceridade de coração e consciência do dever. Alguém disse que Deus não deixa seus filhos pecarem sossegadamente. Ele sempre os fustiga em seus corações, relembrando-os da vida que lhes deu e do compromisso com ele que eles devem ter e pelo qual devem zelar. Deus vai em busca dos seus filhos, pois é inconcebível que alguém por quem Cristo tenha vertido seu precioso sangue lá na cruz vá parar nas chamas do inferno. Isso é inconcebível, né? Continuando então a exposição aqui deste parágrafo, nós vemos também como esta segurança pode ser restaurada, né? Aí vem a resposta. Daí a certeza da salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito Santo e por meio dessas bênçãos eles são suportados para não caírem em total desespero, né? Vimos que Deus não abandona os seus filhos em seus pecados. Antes, ele vai em busca deles e restaura-lhes a segurança da salvação. Isto se dá, primeiramente, no tempo próprio, ou seja, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Tal como o salmista disse lá no Salmo 119, versículo 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. A aflição a qual o salmista se refere é a disciplina de Deus, Deus disciplinando o seu coração por ele ter se afastado de Deus. E Deus então aplicou a sua disciplina em sua vida, trazendo-o de volta à sua presença. Deus pode permitir que fiquemos por um tempo, e às vezes pode ser breve, às vezes pode ser um longo tempo, privados das delícias da comunhão com Ele, para que aprendamos a amar ainda mais a sua lei e ao próprio Deus. Também nós vemos que pela operação do Espírito Santo, né, ele restaura essa alegria em nosso coração. Nenhuma restauração é verdadeira se não for operada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. É Ele quem abre os nossos olhos para vermos a nossa pecaminosidade e podridão. É o Espírito Santo quem nos conduz ao arrependimento e confissão. Outro meio que Deus usa para restaurar essa alegria em nosso coração é por meio dessas bênçãos. Eles são suportados para não caírem em total desespero. É o Espírito Santo quem nos suporta, né, nos sustenta, nos segura com suas mãos poderosas para não cairmos em desespero total e permanente. Pois aqueles que caem em desespero total e permanente não são filhos de Deus. O cuidado paternal de Deus conosco é visto não só na sua disciplina, em que ele aplica mas também a nós, mas também em suportar-nos pacientemente quando nós pecamos contra ele, então não permitindo assim que o desespero tome conta de nosso coração em definitivo. Deus, com a sua misericórdia, ele nos sustenta e nos segura com sua poderosa mão. Então chegamos aí à conclusão da nossa lição, né? A segurança da salvação é resultado da graça de Deus em nosso coração. Não foi a nossa decisão e nem mesmo a nossa fé que causou a nossa salvação, mas a graça de Deus que nos vivificou e nos deu a fé salvadora. É na graça de Deus que repousamos e temos esta segurança. Também vimos que a segurança da salvação aumenta conforme exercitamos nossa fé e confiança em Cristo. Por esse motivo, a segurança da salvação varia de um crente para outro. Ela não é igual em todos, mas todo verdadeiro crente sempre estará crescendo em sua fé e verá aumentando em seu coração a força dessa segurança. Não importa se você tem mais ou menos segurança que o outro irmão em Cristo. O que importa é que hoje você tenha mais segurança do que teve ontem, e amanhã você terá mais segurança do que teve hoje. É sempre crescendo. Lembre-se de 2 Pedro 1,
3 a 11. Né? Também vimos que essa segurança de salvação deve ser exercitada pelos meios de graça para que não seja abalada, nem diminuída e nem interrompida por algum pecado específico, para que o nome de Deus não seja vituperado por nossa causa. Né? Lembre-se que toda vez que nós pecamos, nós envergonhamos e trazemos vergonha ao nome de Deus. É por isso que nós devemos evitar o pecado. Uma das principais características do crente é a diligência para com as coisas de Deus. Todo verdadeiro crente é diligente em obedecer a Deus. E assim encerramos então a lição de hoje, lembrando que a você de memorizar as perguntas aí do Catecismo Maior, a pergunta 86 que diz: que é a comunhão em glória com Cristo, de que os membros da igreja invisível gozam imediatamente depois da morte? Você tem a resposta aí na sua apostila. A pergunta 87, que devemos crer acerca da ressurreição, pergunta 88, que se seguirá imediatamente depois da ressurreição. E a pergunta 89, que sucederá aos ímpios no dia do juízo. Então, memorize essas perguntas e as respostas, isso vai ajudar muito você no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe muito sua vida e qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Até a nossa próxima lição, permitindo-nos o Senhor. Deus abençoe.